Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui eu quero tomar essas duas frases. Isto é o meu corpo. E aí ele vai dizer que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu corpo e a nova aliança no meu sangue. Essas duas frases, elas traduzem, elas explicam para nós a eterna doutrina do perdão. Você nunca pode ler essas frases e ignorar esse fato. Essas duas frases, elas explicam para nós, isto é o meu corpo, aquele corpo que foi esbofeteado, foi cuspido, foi dilacerado. Quando ele foi levado diante de um especialista na arte da tortura, ele foi amarrado com seus braços abertos, curvado sobre um tronco, e ali ele recebeu 39 açoites. 39 açoites. Este foi o sofrimento do nosso Senhor. Você vai ver cada ponto, cada humilhação, cada zombaria, cada injustiça. Mas há algo muito importante que eu quero te mostrar. Porque quando você estuda sobre as 7 palavras que ele proferiu na cruz, um especialista, um médico legista, reconhecido no mundo todo. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Ele era diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos, e falou isso aqui com cuidado, para fazer a autópsia do corpo de Cristo, da morte de Cristo. 40 anos. Ele gastou 40 anos. Imagine uma família esperando a autópsia do corpo do seu ente querido por 40 anos. Eles já teriam esquecido disso. Ele gastou 40 anos. Porque não foi uma morte qualquer. Por que ele gastou 40 anos? Frederico Zugibe, ele gastou 40 anos para fazer essa autópsia, para poder entender, porque não era só uma questão de explicar do ponto científico, porque havia questões que ultrapassavam o entendimento científico. Sua própria hematidrose, como as suas veias sudoríparas, elas dilataram. Então ele gastou muito tempo para entender esse impacto de emoção que ocorreu no nosso Senhor ali no Getsêmani. Porque a sua expiação, ela começa no Getsêmani e termina na cruz. O Getsêmani é só um prelúdio da cruz. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu temo que um dia nós percamos isso de vista e a mesa do Senhor se torne algo comum, algo religioso, uma prática qualquer. Não. O Senhor precisa nos trazer de volta para esta mesa, com os nossos corações rasgados de amor por Ele, humilhados, de não nos sentirmos dignos que o Rei do Universo, o Criador da vida, o Autor da vida, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder e sustenta todas as coisas pelo seu poder, pudesse deixar o seu trono para morrer por um miserável como eu. Então nós temos que lembrar desse amor. Isso é amor. Esta é a melhor e única explicação do que é amor, o sentido mais elevado da definição. A morte de Cristo no Calvário. Então, quando você chega em Lucas capítulo 23, a partir do versículo... As pessoas são tão hipócritas, nós somos tão hipócritas, que a gente fala que é cristão, mas não ama ninguém. Porque esse alguém cometendo alguma coisa que não satisfaz a nossa vontade, nosso ego, alguém que não faça o que a gente quer que ela faça, pronto. Isso é amar? Não, isso não é amor. Isso é amor mundano. A gente ama o outro enquanto o outro conivente. Conivente não. Ou quanto o outro fizer a nossa vontade. Senhores, não há relacionamento. Não há relacionamento
com duas pessoas, se não houver Cristo nas duas pessoas. Não há. O relacionamento verdadeiro é só com filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo habitando neles. Qualquer outro relacionamento é mundano. Quer seja uma pessoa que nasceu de novo com a outra, um está no reino, o outro está no mundo. Porque um deles não tem a presença do Espírito Santo. O relacionamento verdadeiro é só em comunhão com a família de Cristo, com a família de Deus, no corpo de Cristo, participando da noiva de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo. São sinônimos para dizer a mesma coisa. É um grupo de pessoas novas nascidas que tem um cabeça só, que é Jesus Cristo, e que todas elas são guiadas pelo mesmo Espírito, Espírito Santo de Deus e de Cristo. Eles são três em um, três pessoas em uma só, perfeitamente alinhadas. Pensem nisso. 34. Você vai ver que ali começa as orações do Senhor. Então, o que não só Zugibe, mas outros que também fizeram essa autópsia, porém a de Zugibe é a mais importante, até onde eu consegui ver, pelo tempo que ele gastou, pelas minúcias, pelos detalhes, pelas explicações, pelas conclusões. Interessante que, com muita humildade e dor no seu coração, ele chega a dizer: eu estou dando agora a autópsia da morte. Agora eu entendo por que ele. Então, meus irmãos e irmãs, quero que você veja isso. Quando ele vai orar, segundo esses especialistas, humanamente falando, nenhum preso poderia, na condição do nosso Senhor, falar o que ele falou e fez o que ele fez. Eu quero que você leia Lucas capítulo 23, a partir do versículo, apenas o versículo 34. Se vocês não se importarem, podemos ler até o 36. Lucas, capítulo 23, versículos 34 a 36, só para a gente ter uma visão do cenário. Contudo, olha a palavra, dizia, essa palavra não pode ser menosprezada. Eu até digo para vocês, essa palavra, ela constitui a força desse versículo. Ela constitui a natureza desse versículo. Dizia, nas versões mais próximas do texto grego, por exemplo, a Bíblia de Roterdã, ele coloca assim: e ele continuava repetidas vezes dizendo. Então ele não disse só uma vez: Pai, perdoa-lhes. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, 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 perdoa-lhes. E por que ele começa com essa oração? Por quê? E por que as pessoas falam que são cristãs e não lembram dessa frase? Que Jesus Cristo na cruz falou: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E as pessoas ficam aí se achando, como eu já disse, a última cocada do saco. Elas se acham maravilhosas. O ego delas são gigantes. Eu acho, eu pensei, eu não quero. Tudo eu. Um hedonismo totalmente fora de um cristianismo. Para o cristão verdadeiro, é o que Cristo tem na cabeça, não é o que eu tenho, é que ele tem. Eu não faço as coisas porque eu acho. Eu tenho que fazer as coisas que o Espírito Santo manda.
Eu, sinceramente, irmão,